Peço para os irmãos abrirem a Epístola de Gálatas, a Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 10. Todos encontraram? Peço aos irmãos que acompanhem a leitura, porque a minha versão é um pouquinho diferente, a NVI. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa forma com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolos aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, acabamos de ler a Tua palavra, e nós cremos que a Tua palavra é viva, eficaz, suficiente, e nós queremos que o Senhor agora fale aos nossos corações, através da Tua palavra, e que o Senhor me use para isso, Pai, mesmo apesar das minhas imperfeições. Em nome de Jesus é que nós te oramos, amém. Então, irmãos, o livro de Gálatas, na verdade a Epístola de Gálatas, ela tem alguns propósitos muito bem definidos, e Paulo provavelmente escreveu essa carta para as igrejas que ele plantou ali ao sul da região da Galácia. Tem algumas outras teorias que falam que ele mandou para a região do norte, tem algumas outras teorias que falam que ele mandou para toda a região da Galácia, mas eu prefiro ficar com a informação de que ele mandou essa carta para aquelas igrejas que ele mesmo tinha plantado na sua, se eu não me engano, segunda viagem missionária, relatada lá em Atos. E nós vemos logo aqui no começo do capítulo, no versículo 1, alguns dos propósitos que Paulo tinha ao escrever essa epístola. Dentre eles, resolver alguns problemas dessas igrejas que ele tinha plantado ali naquela região. Então nós vemos que ele começa, acompanhe comigo aí, lá no capítulo 1, Paulo começa do versículo 1 até o versículo 5, com as saudações, que eram um costume naquela época. Então, se você observar todas as epístolas de Paulo, ele começa com essa saudação, era comum. Mas logo em seguida, em outras epístolas, o apóstolo Paulo ele já passa direto para ações de graças, ele agradece por alguma ajuda dos irmãos. Aqui na Epístola de Gálatas, não. Nós vemos que na Epístola aos Gálatas, ele parte direto para o problema. Ou seja, o assunto que ele vai tratar aqui é muito sério para ele poder ficar gastando tempo com outras coisas. Então, ele vai direto ao ponto. Veja bem, a transição do versículo 5 para o versículo 6. Ele já começa assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então, nós vemos que Paulo,
está muito preocupado nessa carta, dentre outros problemas, com o afastamento do verdadeiro evangelho por aqueles irmãos naquela região em Gálatas. Eles estavam preocupados com alguns falsos irmãos, como no texto que nós lemos aqui, no versículo 4, como alguns falsos irmãos que estavam se infiltrando no meio deles para judaizar aqueles cristãos gentios. Então, nós veremos hoje nessa mensagem o que seria isso, o que seria judaizar esses cristãos gentios. Primeiro, um contexto breve, um contexto histórico aqui. Nós vemos no versículo 1 que Paulo, depois de algum tempo, ele subiu novamente a Jerusalém. O que Jerusalém significava naquela época? Jerusalém era como se fosse o centro religioso da época, por alguns motivos. Primeiro, a sede do cristianismo ficava lá. Por quê? Porque os pilares, as colunas da igreja, como ele mesmo acabou de falar aqui no versículo 9, estavam lá. Pedro, Tiago e João, irmão do nosso Senhor Jesus. Eles estavam lá como os principais líderes da igreja cristã, que estava surgindo naquela época. Outra coisa, o cristianismo surgiu dentro do judaísmo. Os primeiros cristãos que foram se convertendo, eles eram judeus. Terceiro, o Messias proclamado pelos cristãos, ele era judeu. Quarto, a Bíblia usada por eles era o Antigo Testamento, ou seja, a Bíblia usada pelos judeus. Os apóstolos escolhidos por Cristo, apesar de terem funções diferentes ali na sociedade, eles eram judeus. Então, nós vemos que era muito difícil, logo que um judeu se convertia, ele conseguir deixar de lado toda essa cultura judia que acompanhavam eles. Nós vemos que era muito difícil eles vencerem essa barreira étnica e religiosa. Então, muitos deles ainda continuavam seguindo, por exemplo, o calendário judeu, eles continuavam seguindo as festas, né, a Páscoa, a festa da Páscoa, a nutrição deles, eles não comiam um certo tipo de comida, a vestimenta, e alguns rituais, como, por exemplo, a circuncisão. Então, nessa época, muitos judeus que se convertiam, eles já eram circuncidados. Então, nesse contexto que Paulo escreve essa carta. Então, ele subiu para Jerusalém, onde era o centro religioso da época, ali, para justamente debater com os líderes da igreja, porque Paulo não queria ser um líder rebelde. Ele foi justamente discutir com os líderes da igreja a respeito do problema que estava acontecendo entre os gentios. Então, nós vemos, por exemplo, que Paulo, assim que ele se converte, volta aí no capítulo 1, no versículo 15 e 16. Logo que Paulo se converte, ele recebe a mensagem do Evangelho. Mas ele mesmo diz que essa mensagem do Evangelho que ele recebe não foi dada por homens. Acompanhe comigo aí, versículo 15 e 16. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Então, Paulo ele deixa bem claro que ele era um apóstolo escolhido por Cristo diretamente, e que ele recebeu essa mensagem direto de Cristo. Ele não recebeu a mensagem do Evangelho de ninguém, nenhum homem. Ele recebeu essa mensagem direto dos céus. Por quê? Porque no contexto de Gálatas aqui também, os irmãos, os falsos irmãos que estavam entrando ali na igreja dos gentios, eles começaram a atacar o apostolado de Paulo, falando que ele não era um dos 12, falando que ele não tinha sido chamado diretamente por Jesus. Então, Paulo, nessa carta dele, dentre alguns dos problemas que ele trabalha, um deles é esse. Ele defende o seu apostolado mostrando as evidências de que ele realmente fora chamado por Cristo. Então, nós vemos que assim que ele se converte, ele recebe essa mensagem do Evangelho e ele começa a pregar aos gentios. Só depois de algum tempo que ele subiu a Jerusalém pela primeira vez, se você observar lá no livro de Atos. E quando ele começou a pregar um Evangelho, que nós éramos salvos pela fé, não por meio de obras, ou seja, ele pregava aos gentios que não era a observância da lei de Moisés que iria salvar eles, era a fé em Jesus Cristo, por intermédio da graça. O que os judeus começaram a pensar? Esse Paulo, ele apostatou, né? Por quê? Ele está pregando uma mensagem muito fácil para esses gentios, ele está tentando facilitar a vida deles.
Então, falsos irmãos começaram a infiltrar nas igrejas que Paulo tinha plantado, justamente com o objetivo de transformar esses gentios em judeus, pelo menos na prática, não na nacionalidade, né? Então, nós vemos que esses falsos irmãos começaram a invadir a igreja, e o que eles pensavam? Eles pensavam assim, nem todo judeu é cristão. Eles tinham essa ideia, nem todo judeu é cristão, mas todos os cristãos devem ser judeus, devem se tornar judeus. Então, é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve com alguns objetivos: defender seu apostolado, mostrar através do próprio Antigo Testamento, que era a Bíblia dos judeus, que eles estavam errados em tentar impor isso aos gentios. Para isso ele vai usar o exemplo de Abraão, ele usa a analogia lá com Sara e Agar. Então ele usa o Velho Testamento para mostrar isso, e ele chama a atenção dos Gálatas para o fato deles estarem se afastando do verdadeiro Evangelho da graça. Então, nesse contexto, que Paulo escreveu essa carta. Paulo tinha um objetivo muito claro. Paulo, ele queria alertar os irmãos para que eles não caíssem no erro de escutar esses falsos irmãos. Então, nós vemos que isso, irmãos, é um problema muito sério na igreja de hoje também. Porque existem igrejas que tentam ensinar que nós somos salvos por Cristo e mais alguma coisa. E, às vezes, a igreja faz isso de maneira deliberada, de maneira direta, de maneira aberta, mas, às vezes, a igreja faz isso de maneira indireta. Nós vemos que, às vezes, algumas igrejas professam a verdadeira fé, mas que não se misturam. São brigas teológicas, às vezes, intermináveis, que mais nos separam do que nos aproximam. Por exemplo, eu sempre gosto de citar o exemplo de John Wesley e Whitefield, eu acho que é assim que fala, né? Whitefield. Eram pastores ali do século XVIII, se eu não me engano, só que um era calvinista, Whitefield, e o John Wesley era arminiano. John Wesley, inclusive, foi fundador da igreja metodista. E eles tinham embates teológicos naquela época. E uma vez o Whitefield foi perguntado se ele esperava encontrar John Wesley no céu. E a resposta dele foi muito boa. Ele falou assim, não espero. Aí o pessoal ficou assim, assustado. Mas ele continuou. Ele falou assim, eu acho que eu não vou encontrar com ele no céu, porque eu acho que ele estará tão próximo de Cristo, e eu estarei tão longe, que eu não vou conseguir ver ele no céu. Então, nós temos que ter noção de que existem diferenças doutrinárias, existem diferenças de comportamentos, existem diferenças culturais, mas que se o evangelho pregado é o evangelho verdadeiro das Escrituras, essas coisas não têm que nos separar. Não tem que nos separar. Um grande exemplo isso. Eu não estou aqui defendendo, irmãos, que nós não temos que nos preocupar com essa doutrina. E nós veremos aqui um pouquinho adiante que Paulo não fez isso. Paulo não abriu mão do fundamental do evangelho. Então, nós veremos isso. Então, nós não temos que abrir mão disso, mas a gente tem que pensar um pouquinho. Por exemplo, pense nas diferenças entre a igreja presbiteriana do Brasil e a igreja presbiteriana lá nos Estados Unidos, ou lá na África, ou lá na Europa. Existem diferenças consideráveis de liturgia, por exemplo. Mas será que o evangelho é diferente? Estou falando de igrejas sérias, irmãos. Será que o evangelho é diferente? Vamos mais aqui no Brasil, entre as regiões. Será que uma igreja aqui em Belo Horizonte, será que ela tem o mesmo jeito de uma igreja lá no interior do Nordeste, ou no interior do Norte, ou até mesmo aqui no interior de Minas? O que nós estamos tentando mostrar aqui é que o evangelho não pode mudar. As circunstâncias, sim. A cultura muda, o evangelho não muda. Então, nós vemos muito isso na nossa igreja, e nós vemos que muitas vezes nós somos escravizados com coisas externas a nós, coisas que nós temos que fazer para ser reconhecidos como cristãos. Nós temos que ser reconhecidos, irmãos, por aquilo que Jesus faz na nossa vida, não por aquilo que nós fazemos por Ele. E Paulo deixa isso muito claro aqui na Epístola aos Gálatas. Aquilo que nós fazemos por Jesus não nos salva, mas aquilo que Jesus faz na nossa vida nos salva. Nós obtemos a fé em Cristo através da graça que nos foi concedida. Então, irmãos, a respeito
a isso, um autor presbiteriano, Timothy Keller, ele escreve o seguinte trecho: muitos tipos de cristianismo acrescentam ao Evangelho distinções próprias, como a crença na predestinação, como a crença no arminianismo, a abstinência de álcool, o falar em línguas, como meios de termos certeza de que somos cristãos. Em outras palavras, muitas igrejas dirão que somos salvos pela fé. Então, a maioria das igrejas sérias vão falar isso. Nós somos salvos só pela fé. O problema é como que ela demonstra isso. Será que ela tem demonstrado que realmente nós somos salvos pela fé? Ou será que ela mostra que nós somos salvos pela fé, mas na prática nós temos que fazer alguma coisa para ter certeza que somos cristãos? É isso que Timothy Keller está escrevendo aqui. Se você eleva as suas tradições a condições inegociáveis, basicamente você criou um sistema de legalismo, basicamente. Então, Timothy Keller escreve isso falando que Paulo nos mostra que isso é escravidão imposta pelos falsos mestres no versículo 4, falsos irmãos, no versículo 4. Acompanhem comigo. Essa questão, que questão? A questão de Tito circuncidar-se. Tito, nós vimos no texto que Tito era grego. Grego, nas escrituras, tem a mesma conotação de ser gentil, ou seja, ele não era judeu. Então, Tito, ele era uma pessoa que acompanhava as comitivas do apóstolo Paulo, e mais tarde ele ficou responsável por uma das igrejas que Paulo tinha plantado. E nessa questão, que está falando aqui no versículo 4, então, é a questão de Tito ter ou não que circuncidar-se, porque ele tinha se convertido ao cristianismo. Então, ele fala assim, esta questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Irmãos, o Evangelho, ele nos liberta. E o que eu estou defendendo aqui não é uma libertinagem. Você não está livre para pecar o tanto que você quer. O Evangelho, ele nos liberta justamente da escravidão da lei. Nós temos que obedecer, não pela obrigação da lei, nós temos que obedecer por gratidão a Deus. Então, o Evangelho ele tem que nos libertar, não nos escravizar. Paulo mostra que os falsos irmãos é que tentavam escravizar Tito, falando que ele tinha que se circuncidar, que ele tinha que obedecer às leis judaicas. Mas não, Paulo vai tratar isso. Então, nós vemos aqui numa terceira parte aqui, que o apóstolo Paulo ele começa então a dar a solução do problema, ou a mostrar aqui na epístola como que ele resolveu esse problema. Nós já vimos no versículo 1 que ele subiu até Jerusalém para apresentar, olha lá no versículo 1 e 2, então 14 anos, depois subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé. Barnabé era um companheiro missionário de Paulo, levando também Tito comigo. Ou seja, Paulo certamente pensou, eu vou levar um gentio comigo, porque eu vou mostrar para eles que como que Cristo mudou a vida desse gentio aqui, sem precisar da circuncisão. Sem precisar era um estudo de caso que Paulo estava fazendo ali, levando Tito com ele. Versículo 2, fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. E ele fala o seguinte, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes. Nós vemos aqui, parece assim, que Paulo foi um pouco pragmático nessa situação, né? Ele foi direto ali nas colunas da igreja. Quem que são as colunas? O versículo 9 fala para a gente. Pedro, João e Tiago, que era o irmão de Jesus. Paulo, ele não podia perder tempo com discussões vãs. Ele foi direto onde que ele sabia que ele poderia resolver o problema. Mais tarde, aqui no capítulo, ele fala que essas pessoas que pareciam ser influentes, na verdade, para ele não significava nada disso, porque Deus não julga a aparência. E ele fala que essas pessoas que eram influentes, né, não acrescentaram nada a ele. Não quer dizer que Paulo estava desdenhando dessas pessoas. Paulo só quis dizer que essas pessoas não acrescentaram nada ao evangelho que ele pregava. Ou seja, o evangelho que Paulo pregava era o mesmo evangelho que Pedro pregava, só que com situações diferentes, com aplicações diferentes. Nós vemos também, entre o versículo 3 e o versículo 5, nós vemos que Paulo entra numa espécie de embate
com os judaizantes. Acompanhe comigo a leitura desses versículos. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Então, Paulo, ele tinha algo em mente. Paulo, ele tinha certeza de que se Tito fosse obrigado a circuncidar-se, Cristo de nada valeria. O sacrifício que Cristo fez, o cumprimento da lei que aconteceu justamente com a vinda de Cristo, não valeria de nada. E o Evangelho da Graça que nós conhecemos hoje provavelmente nem existiria mais, ou não teria a força que tem hoje. Então, Paulo, ele surge aqui nesse cenário como alguém que está a defender o verdadeiro Evangelho do ataque de falsos irmãos. Paulo não estava disposto a negociar as bases do Evangelho. Aqui no versículo 5 ele fala: nós não submetemos a eles nem por um instante. Paulo, ele foi enfático em defender o Evangelho. Ele não estava disposto a negociar aquilo que era a base do Evangelho, que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Nós não somos salvos pela fé em mais alguma coisa. Nós somos salvos pela fé e somente pela fé. Eu escolhi trazer essa mensagem porque nós estamos chegando aí no aniversário da Reforma. Na semana, dia 31, nós chegamos, acho que se eu não me engano é 499 anos, né? 499 anos em que Martinho Lutero pregou as 95 teses dele ali contra a Igreja Católica. E o que levou Martinho Lutero a fazer isso foi justamente se voltar para o verdadeiro Evangelho defendido por Paulo aqui. Então, irmãos, isso aqui é de extrema importância. A nossa igreja hoje é considerada uma igreja reformada porque a nossa igreja defende isso, que nós não somos salvos pelas obras, nós não precisamos de fazer nada para sermos salvos. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. O reverendo Augusto Nicodemos fala que Paulo dá a entender no texto que ele estaria disposto a romper com os líderes da igreja de Jerusalém se Tito fosse obrigado a circuncidar. Mas nós vemos, graças a Deus, que isso não aconteceu. Nós vemos que Pedro, Tiago e João estenderam a mão direita a Paulo. Isso significa o quê? Significa que nós estamos de acordo com o que você está fazendo. Vá e continue pregando aos incircuncisos. Então, Paulo conclui essa descrição mostrando que se um gentio tivesse que circuncidar para se tornar um cristão de verdade, colocaria em risco todo o Evangelho. No versículo 5 ele fala isso, né, que ele não se submeteu a eles nem por um instante para que a verdade do Evangelho permanecesse com eles. Então, Paulo estava defendendo o verdadeiro Evangelho. Ele mostrou que o verdadeiro Evangelho é o Evangelho que liberta, nos dá liberdade, aquele que nos liberta das obrigações legalistas e cerimoniais da lei, nos dá salvação gratuita em Jesus. Irmãos, eu não sei como que vocês enxergam isso, mas isso é algo que me dá muita esperança, porque se dependesse de mim, eu tenho certeza que eu não seria salvo. Eu tenho certeza que eu nunca conseguiria fazer obras suficientes para alcançar a salvação. E como Paulo nos mostra que o Evangelho nos garante a salvação gratuita por meio da fé em Jesus Cristo, nós temos certeza de que esse Evangelho possibilita a salvação de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, por mais pecadora e fraca que ela seja, essa pessoa pode ser salva pela graça. Porque a graça não é algo que está atrelado às nossas atitudes, ao meu ser. Deus não olhou para o Pedro e falou assim, o Pedro tem ali um potencial, então eu vou salvar ele. De maneira nenhuma. Deus olhou para mim e falou assim, ele é um pecador miserável, e ele precisa da minha graça. Foi isso que aconteceu, foi por isso
que eu fui salvo. Então, nós vemos que Paulo seguiu o seu ministério aos gentios, apoiado pelos outros apóstolos, versículo 7 e o versículo 9, olha aí. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Olha aqui, irmãos, o evangelho é o mesmo. Existem apenas aqui distinções culturais, mas o evangelho que o apóstolo Pedro pregava era exatamente o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Nós temos que ser capazes, irmãos, de saber que o evangelho que pregamos, ele é capaz de adaptar-se à cultura, de se infiltrar nela, de abençoá-la e de transformá-la. Às vezes nós reclamamos tanto que a igreja hoje não é uma igreja influente, que a igreja não é relevante para os seus tempos, mas será que a gente tem pensado nisso aqui? Ou será que a gente tem ficado preso em tradições que às vezes não nos levam a nada, ao invés de ficar presos ao verdadeiro evangelho? Não devemos impor aos nossos irmãos predileções pessoais. Todos nós temos os nossos gostos, todos nós temos. E não há nada de errado nisso. O que há de errado é você tentar impor ao seu irmão algo que não está explicitamente como mandamento nas Escrituras. Muitas vezes nós julgamos que aquilo que nós pensamos é bíblico, aquilo que nós pensamos como uma atitude para a igreja, por exemplo, é bíblico, e que o outro irmão que pensa diferente pensa de forma não bíblica. Então ele tem que começar a pensar igual a mim. Nós vemos que Paulo foi justamente tentar consertar essas coisas para que não houvesse uma divisão na igreja. E se nós pensamos e agimos assim, o que nós podemos provocar é uma divisão na igreja, ao invés de provocar uma união. Nós temos que ter noção de que nós pensamos diferentes, mas que o evangelho defendido por nós não pode ser diferente. Nós vemos que somos salvos mediante a fé. Só existe um evangelho. Nós temos que ter a seguinte prerrogativa, principalmente quando nós pensamos em missões, né? Se nós queremos implantar uma sexta igreja, nos moldes da sexta igreja, lá no meio dos índios, nós estamos fadados ao fracasso. Por quê? Porque a cultura é diferente. A cultura é diferente. Se você observa, por exemplo, um culto presbiteriano lá naquelas tribos africanas, você vai ver que é completamente diferente do que está aqui. Então, missões se tornam viáveis a partir do momento que nós colocamos isso na nossa mente, que o evangelho é o mesmo, mas ele tem diferentes aplicações. Culturas diferentes vão receber o mesmo evangelho. Culturas diferentes, tradições diferentes vão receber o mesmo evangelho. E nós temos que nos preparar para isso, irmãos, porque os nossos dias estão mudando. E se nós não observarmos tudo aí e reter aquilo que é bom, certamente nós nos tornaremos uma igreja irrelevante para a nossa sociedade. Certamente. Temos que saber separar o que é essencial ao evangelho daquilo que é simplesmente uma extensão cultural. As expressões culturais podem ser postas de lado. E a gente tem que ter isso em mente também. Expressões culturais podem ser deixadas de lado. Tradições podem ser substituídas, mas o evangelho é imutável. Às vezes, nós ficamos tão presos a costumes do passado, né? Coisas que realmente funcionaram há 10, 15, 20 anos atrás, mas que hoje não funcionam mais. E a gente continua tentando fazer da mesma forma. Será que se a gente mudar a forma da gente fazer certas coisas, a gente está mudando a mensagem do evangelho? Ou será que nós estamos presos somos salvos pela fé, mas nós temos que agir assim, porque é assim que um cristão age?
Paulo está lutando veementemente contra isso na Epístola de Gálatas. E eu recomendo aos irmãos que terminem de ler todo o texto para que vocês enxerguem isso. Nós vemos que, mais uma aplicação, né? Em meio à diversidade, temos que lutar pela unidade. Foi isso que Paulo fez quando foi a Jerusalém. Paulo não foi a Jerusalém para brigar lá com Pedro, para brigar com todo mundo que estava lá. Paulo foi para lá para resolver o problema. Irmãos estavam entrando na igreja dele e tentando separar a igreja dele, ou transformar a igreja dele numa igreja de judeus. Paulo foi lá e resolveu, não, nós somos culturas diferentes, mas podemos ser um em Cristo. E é assim que nós somos, irmãos. Nós somos irmãos de cristãos que são completamente diferentes de nós. E nós temos que ter essa noção. É assim que a igreja continua unida. É assim que a igreja continua unida. Devemos buscar essa união sem abrir mão do que é fundamental ao Evangelho. Não devemos fazer a política da boa vizinhança também. Nós vemos que Paulo, mesmo indo para Jerusalém, buscar a união entre as duas culturas, ele não estava disposto a abrir mão do Evangelho. Então, muitas vezes também nós buscamos a união por meio da política da boa vizinhança, né? Isso tem entrado muito forte nas igrejas hoje, né? O tal do ecumenismo. Nós acabamos nos juntando com outras igrejas porque, no fim das contas, todas as religiões levam a Deus. Não, irmãos, nós não temos que abrir mão do Evangelho. Paulo não abriu. Nós não temos que abrir mão, muito menos fazer a política da boa vizinhança. Nós temos que buscar honrar a Deus e buscar viver uma vida de obediência, sim, de obediência, mas não presos à lei, pois não é a lei que nos justifica. Não é a lei que nos justifica. Nós temos que buscar viver uma vida de obediência em gratidão. Gratidão àquilo que Deus fez por nós. A dádiva mais preciosa que alguém poderia ganhar, nós já ganhamos, que é a salvação em Cristo Jesus. Para terminar, irmãos, quero que vocês fiquem de pé para a gente ler um texto, que está em Gálatas mesmo, Gálatas 5, Gálatas 5, versículo 1 e o versículo 2. Gálatas 5, versículo 1, versículo 2. Vamos ler todos juntos? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que Cristo de nada. Feche seus olhos. Senhor, nós entendemos que o Teu Evangelho são boas notícias que chegaram até nós, são notícias que nos trazem esperança, porque nós estávamos mortos e os mortos nada podem fazer. Mas, graças ao Senhor e graças à Sua misericórdia, nós podemos e recebemos a fé em Cristo, que nos salvou. E que nós não percamos de vista essa liberdade que o Evangelho nos trouxe, Senhor. E que não possamos nos submeter ao jugo da escravidão imposta muitas vezes por falsos irmãos que estão no nosso meio. E nem também ser esses falsos irmãos que tentam subjugar a atitude de outros cristãos baseada simplesmente nos nossos gostos pessoais. Que o Evangelho de Cristo seja um Evangelho por nós vivido na prática e que possamos propagar essa boa notícia também para que outras pessoas que estão mortas sejam vivificadas através da fé em Cristo Jesus e recebam a vida eterna. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Podem continuar de pé, irmãos.